Vamos agora falar de mais um tipo de tecido conjuntivo especializado. Trata-se do tecido cartilaginoso. Os objetivos da nossa aula são apresentar as principais características das cartilagens e avaliar a histologia de diferentes classificações deste tecido. Muito bem. Então, como a gente tinha falado anteriormente, a cartilagem ela é também um tipo de tecido conjuntivo, porém especializado. Por quê? Porque ela tem características próprias. Por exemplo, já é um tecido de consistência agora mais rígida, mas ao mesmo tempo um tecido de muita flexibilidade. Muito bem, funções. Para que serve a cartilagem? Quais são as importâncias desse tecido? Sustentação e suporte de tecidos moles, né? Lembrando aí, sobretudo, é importante a gente frisar que a cartilagem também faz parte do esqueleto. Então, o esqueleto ele não é só um esqueleto ósseo. O esqueleto também é formado por osso e também por cartilagem. Então, essa função de suporte de tecidos moles, lembrando essa questão de que cartilagem faz parte do nosso esqueleto. Então, tecidos moles, músculo, né? Tendões, enfim. Formação e crescimento de ossos. Gente, cartilagem, sobretudo a cartilagem hialina, ela serve como molde para a posterior formação óssea, ainda no período intrauterino e depois que o animal nasce, né, no momento pós-natal. Então, praticamente, a maioria das nossas cartilagens servem como molde e depois ossificarão. A gente também tem alguns tecidos conjuntivos também, como, por exemplo, a fontanela, né, a moleira, que também ossifica. Mas a principal forma, principal molde para posterior formação de um tecido ósseo é o molde cartilaginoso de cartilagem hialina. Amortecimento, sobretudo quando a gente pensa aí nas cartilagens articulares que revestem as articulações, né, os ossos das articulações, e também lembrando dos discos intervertebrais, super importantes nessa questão aí do amortecimento. E uma das principais importâncias, uma das principais características que tornam essa função importante é porque cartilagem é um tecido muito hidratado. Então, por isso, é um tecido que tem muita flexibilidade e, ao mesmo tempo, muita resistência. É um tecido muito hidratado, por isso, essa função de amortecimento. E, por último, não menos importante, a cartilagem ela ajuda na movimentação das articulações sem fricção, sem atrito, sem o ranger de contato osso com osso. Então, nesse caso, a gente está falando especificamente também das cartilagens articulares e também dos discos intervertebrais, certo? Bom, além das funções, composição, então. Como que a cartilagem é formada? Composição muito semelhante a todos os demais tecidos. Nós temos células e tudo aquilo que está fora da célula, tudo aquelas substâncias e elementos que estão presentes fora das células, ou seja, a matriz extracelular. Então, aqui, uma fotomicroscopia de uma cartilagem, que a gente vê a presença de várias células e tudo que está entre as células, tudo isso daqui que fica entre as células é a matriz extracelular. Aqui eu tenho o pericôndrio, aqui o pericôndrio. O pericôndrio é uma bainha de tecido conjuntivo que envolve a cartilagem externamente. Bom, então quem são essas células que compõem o tecido cartilaginoso? Primeiro, as células condrogênicas, que são células tronco localizadas aqui no pericôndrio, né, nessa região aqui do pericôndrio, onde a gente tem essas células condrogênicas. E essas células condrogênicas, elas são células tronco e, portanto, são células indiferenciadas e que vão se diferenciar para formar, então, os condroblastos. Os condroblastos, por sua vez, são células de altíssimo metabolismo, são células que têm a função de produzir matriz extracelular. Então, esses condroblastos são os condroblastos que vão produzir essa matriz. Condrócito também produz? Também. Mas os condroblastos têm uma atividade metabólica maior. Onde estão localizados os condroblastos? Aqui, nesse limite, quando acaba o pericôndrio, ou seja, na periferia da cartilagem.
Não é na periferia do pericôndrio, é na periferia da cartilagem. E os condroblastos, quando eles vão produzindo matriz, eles vão ficando alojados, eles vão ficando presos em torno de uma cavidade essa que a gente chama de lacuna, e dentro dessa lacuna, esse condroblasto deixa de se chamar condroblasto, passa a se chamar de condrócito, é uma célula, então, que vai diminuir o seu metabolismo, a sua capacidade de síntese é menor, embora seja uma célula que continue produzindo matriz, mas produz menos. E, além disso, é uma célula que vai manter essa cartilagem saudável, viva, né? Essa cartilagem com saúde. Então, todas as vezes que eu tiver células presas e alojadas dentro desses espaços, que são as lacunas, eu vou chamar, então, essas células de condrócitos. E uma característica importante que vale para quem? Só para a cartilagem. É possível a gente ter a presença de 2 ou mais condrócitos alojados dentro da mesma lacuna. E quando isso acontece, a gente chama de ninho celular ou de grupos exógenos, como a gente está vendo aqui. Isso é uma característica histológica exclusiva de cartilagem. E, além disso, isso acontece porque uma mesma célula-mãe condroblástica origina vários condrócitos que vão ficando alojados, presos dentro de uma mesma lacuna. Isso não vai acontecer lá no tecido ósseo. Por isso, uma característica histológica importante são os ninhos celulares, ou também chamados de grupos exógenos. Se for uma cartilagem de um animal mais jovem, aí a gente começa a ter uma cartilagem jovem, é um condrócito para cada lacuna. Mas à medida que esse animal vai ficando mais velho, e aí a gente vai vendo um número maior de ninhos celulares, certo? Então essas são as 3 células muito importantes, então, para a composição desse tecido. Além das células, a gente também tem que falar quem é que forma essa matriz, quem são os constituintes dessa matriz extracelular. E a matriz extracelular, ela é formada de fibras e, além das fibras, a substância amorfa. Basicamente, quem são as fibras que compõem a cartilagem? Primeiro, fibra colágena, que aí a gente tem os feixes de colágeno tipo 1 e também temos principalmente as fibrilas de colágeno tipo 2. Então, dentre os 2 colágenos, o principal vai ser as fibrilas de colágeno tipo 2. Muito embora a cartilagem fibrosa ela tem colágeno tipo 1. Além disso, tem também um outro tipo de cartilagem, que é a cartilagem elástica, que além das fibras colágenas, a cartilagem elástica também tem fibras elásticas. Muito bem. E a substância amorfa, que são formadas por moléculas muito importantes, muito peculiares e fundamentais para fazer com que essa cartilagem seja ao mesmo tempo flexível e ao mesmo tempo rígida, de resistência. Então, proteoglicanos, que são essas moléculas que acabei de mencionar, que compõem a substância amorfa. Os proteoglicanos são formados por uma cadeia central de uma proteína, ligado a essa proteína, moléculas de glicosaminoglicanos. Também tem aqui nessa substância fundamental ácido hialurônico e glicoproteínas adesivas. E aí, tudo isso daqui é substância amorfa. Associado a essas moléculas, quem são essas fibras? Fibras colágenas e fibras elásticas. Principalmente colágeno tipo 2, mas também o colágeno tipo 1. Por esse motivo, por essa constituição, principalmente por causa dos proteoglicanos, é que eu tenho neles glicosaminoglicanos sulfatados, que eles têm sulfato e eles atraem molécula de água, tornando essa matriz extremamente hidratada. E aí a gente entra de novo nessa característica. A cartilagem, ao mesmo tempo que ela é extremamente resistente, né, por causa dessas ligações eletrostáticas entre essas moléculas e entre as fibras que se associam, mas ela também é muito flexível, certo? Então, para a gente falar bem rapidamente sobre essa questão do proteoglicano. O proteoglicano é uma molécula formada por essa cadeia central de proteína e ligado a essa cadeia central de proteína, essas moléculas aqui que são chamadas de glicosaminoglicanos. Essa molécula, ela se parece com aquelas escovinhas de lavar tubo de ensaio, certo? Muito bem. Aí, o autor desse desenho fez um outro desenho que a gente, olhando rapidamente, a gente acha que é o mesmo, mas não é.
Agora aqui, essa outra molécula, ela tem esse ácido hialurônico, que é uma glicosamina não sulfatada, que é uma molécula de alto peso molecular. E olha, gente, que interessante. Vamos chamar de arvorezinha. Cada molécula dessa, como se fosse uma árvore de Natal, cada molécula dessa é um proteoglicano. E, ligado a esse proteoglicano, esses glicosaminoglicanos. Então, a gente amplia essa imagem, a gente traz para cá que a gente vê a molécula de ácido hialurônico, a cadeia central de proteína. E o que a gente vê principalmente? A gente vê essas cerdas vermelhinhas que representam os glicosaminoglicanos sulfatados. E são eles, pelo fato de eles serem sulfatados, são eles que atraem moléculas de água, tornando então essa matriz muito hidratada. Bom, aí a gente vai chamar isso de uma água de solvatação, porque você imagina bem, imagina uma molécula de água a cada glicosaminoglicanos. Então vai formando uma camada ao redor de cada molécula de proteoglicano. Então, ao redor de cada uma dessa molécula aqui, eu vou ter um monte de molécula de água. Então, isso torna a matriz muito hidratada. Em torno de 70% dessa matriz tem água. É água. Muito bem. E aí, só para vocês entenderem a importância da gente estudar essa constituição, é que muitos laboratórios, eles formulam condroprotetores. O que são condroprotetores? São suplementos usados muitas vezes para ou tentar reparar uma lesão cartilaginosa ou tentar prevenir uma possível lesão. O fato é que esses condroprotetores, eles são a base de quê? De glicosaminoglicanos sulfatados, principalmente o sulfato de condroitina, que é o principal glicosaminoglicano sulfatado, e também tem colágeno e pode ter vitamina C, porque vitamina C é uma vitamina, o ácido ascórbico, precursor do colágeno. Então, esses condroprotetores, só para a gente ter uma ideia, uma formulação de um medicamento comercial, o principal componente desse suplemento é o sulfato de condroitina, que é ele que vai atrair molécula de água, vai tornar essa matriz bastante rica em água. Então, quanto mais tiver água, melhor é o amortecimento de choques e mais fácil é a difusão de nutrientes até os condrócitos. Também tem glicosamina, que tem vários tipos de glicosamina, não necessariamente é o ácido hialurônico. Esse molusco, que ele é precursor também de glicosaminoglicano sulfatados, não vem ao caso. E o colágeno. Então, a gente vê que a gente tem aqui, nesse suplemento, um suplemento que fornece o sulfato de condroitina, que vai ajudar a formar a substância fundamental, e o colágeno, que é responsável pela constituição das fibras desse tecido. Muito bem. Bom, então, a nutrição da cartilagem ela é feita por difusão desses nutrientes, uma difusão passiva, sem gasto de energia, que esses nutrientes são difundidos pela água de solvatação. Então, mais uma vez, a importância dela ser muito hidratada. E a própria força de bombeamento feita sobre essas cartilagens também auxiliam na nutrição dessas células. Por quê? Porque cartilagem não tem vaso sanguíneo. Cartilagem é desprovida de vasos sanguíneos. Então, os nutrientes, eles precisam ser difundidos aqui com muita eficiência. E vem da onde esses nutrientes? Lá do pericôndrio, que é o tecido conjuntivo muito vascularizado. Cartilagem que não tem pericôndrio, os nutrientes vêm do líquido sinovial, no caso das articulações. Então, é muito importante essa substância amorfa, esses glicosaminoglicanos sulfatados, essa hidratação para melhor difusão de nutrientes, já que cartilagem é um tecido desprovido de vasos sanguíneos. Bom, quais são os 3 tipos de cartilagem que a gente vai avaliar na prática, vendo essas lâminas na microscopia? Cartilagem hialina, cartilagem elástica e a fibrocartilagem. A cartilagem hialina é a cartilagem mais abundante do nosso corpo e a mais estudada. É a cartilagem que serve como molde para a posterior formação óssea. É a cartilagem que está presente na superfície dos ossos, nas articulações. Então, é uma cartilagem fundamental, né? A cartilagem elástica está presente no ouvido e também presente
Na laringe, uma das cartilagens da laringe, a epiglote, ela é totalmente cartilagem elástica. E a fibrocartilagem, que é uma cartilagem que tem características próprias, são cartilagens mais resistentes, porque tem colágeno tipo 1, muito ligadas a osso, por exemplo, no menisco e também no disco intervertebral, tá? Então, aqui, um exemplo de um tipo de cartilagem, uma fotomicroscopia de uma cartilagem fibrosa, ou também chamada de fibrocartilagem, que a gente também vai ver numa lâmina agora na prática. Mas aqui a gente vê essa organização dos condrócitos em fileiras, que isso é bem característico desse tipo de cartilagem, sobretudo por causa da força de compressão que essa cartilagem ela suporta. Então, é proposital, né? Não é à toa que essas células elas se organizam em fileiras. Aqui a mesma coisa, uma fotomicroscopia também, evidenciando esses condrócitos alinhados em fileira, que é uma característica específica da fibrocartilagem.